25 voltas também, assim como no feminino, agora também no masculino. Vamos à última prova da programação de hoje. Eu já falo que amanhã tem mais. E só para completar, né, falando da Núbia, ela volta, tá, a competir no sábado, nos 5.000 metros. Ela vai descansar entre hoje e amanhã, e depois no sábado ela tá de volta. Aí você vê o Fábio de Jesus, Ederson Vilela, Altobelli, são nomes extremamente conhecidos na rua, né? A gente vê toda semana em provas de rua. O Ederson, inclusive, competiu agora, semana passada, a SP City. Então, o Fábio a gente vê em várias provas também. E você passou agora há pouco, André, a questão do Marilson, né? Sim. O Marilson, assim como a Carmen Oliveira, né, que foi um grande nome que a gente viu aqui no Statlist, em termos de recordes, são atletas que têm exatamente a característica de consciência que a Núbia tem. Então, a gente fala muito da Núbia porque eu tenho contato com o professor Ferreirinha e a gente vê esse cuidado que ele tem, né? De não entrar em todas as provas. Lógico, hoje você tem a sedução da rua, né? Muitas provas, dinheiro envolvido, mas ele mesmo comenta, né, professor Ferreirinha, da importância de você focar em poucas provas-chave, porque daí você tem realmente como evoluir. Se você compete toda hora, o seu resultado fica estagnado. Então a gente acredita, sim, voltando ao assunto da Núbia, né? Não por ser a Núbia, mas por todo esse perfil que a gente comentou, né? E da figura do treinador, de segurar o atleta, de não competir muito. Uma prova como essa demora um tempinho, né, para recuperar. Claro. Lógico, aí é uma situação atípica, né? Você tem o 10.000 e depois tem os 5.000. Mas fora isso, os atletas deveriam ter essa consciência que o treinador da Núbia tem, de fazer poucas provas, provas boas, para que você consiga evoluir e aí sim, entrando em provas boas, ganhando até mais. Você está vendo que o Fábio Jesus, a gente comentou na prova feminina, aqui na prova masculina também o desenho é o mesmo, podemos dizer assim. Ele aumentou o ritmo, ele está indo embora. É começo de prova. Aqui a ideia, eu imagino, que seja correr na casa dos 28 para 29, quase 30. Sim. Né? Os números do Marilson, né, são na casa dos 27. E aí eu não vou nem citar também o recorde do Cheptegei, né, de Uganda, que é de 26 e 11, mas a tendência é que eles corram aqui, né, pelo menos os primeiros colocados, na casa dos 28, 29 e tudo mais. Mas está num ritmo forte aqui o Fábio Jesus na primeira posição. Resta saber até quando ele vai manter isso aí, esse ritmo, e quando que os outros, esses aí no detalhe, vão também começar a chegar um pouquinho mais. O Fábio, que é treinado por um ex-atleta meu, é o Elvis Santana. Legal. O Elvis tem um conhecimento bem bacana em relação ao treinamento, vasto. Inclusive eu fico até sem graça, né? Que toda vez que ele encontra comigo, ele faz elogios públicos. Eu fico até contente, né, de ter colaborado com a carreira do Elvis e hoje ele repassar o conhecimento que ele adquiriu, se aperfeiçoou como treinador e trabalhando com um atleta como o Fábio. Então, a gente não sabe o que o Fábio está buscando nesse momento, né? Que realmente a diferença é muito grande. A gente não sabe se ele está testando uma estratégia para uma alta prova, a gente não sabe se ele está usando como um teste ou se está muito bem realmente e está muito na frente, porque até então a diferença para um grupo de como esse mostra que ele está muito bem na prova. Demais, forte até o momento. O Jonatas Cruz, por exemplo, que é o segundo colocado, está bem atrás. Aí você vê o Fábio Jesus. Aí agora que o Jonatas... E a gente fala isso, André, até pela questão dos nomes da prova, né? Você vê o Altobelli, que é um cara que veio de provas curtas. Ele correu obstáculo, foi finalista olímpico no 3.000 com obstáculo. E está bem atrás. Então você vê, não são atletas lentos assim que não poderiam oferecer uma resistência depois ao Fábio. São atletas que vão dar o bote com certeza, né? Com certeza. Você citou o Altobelli, ele apareceu ali, ele está na 5ª posição, né? É o 4º do bloco. Eu vou falar que é o primeiro bloco porque o Fábio está correndo sozinho aqui, né?
Então o Fábio está aqui nessa imagem, ó, no canto esquerdo, ali o primeiro bloco já aparece. E o Altobelli é o quarto, se a gente contar a partir aqui, ó, do 136, que é o Jonatas Cruz, de quinta posição para o Altobelli. Chegamos a 5 minutos de prova. É a última prova da nossa programação de hoje. O nosso programa, esse primeiro dia de Troféu Brasil de atletismo, dessa 44ª edição da competição. Muitos utilizando essa competição para ajustar situações pensando no Mundial, outros utilizando a competição para se classificar para o Mundial. Caso, por exemplo, do Eric Cardoso hoje, que arrebentou, foi um grande destaque do dia. Assim como o Caio Bonfim também. Os dois com recorde sul-americano. O Fábio, inclusive, que muita gente conhece ainda da época em que ele foi atleta do São Paulo Futebol Clube, mas dentro do São Paulo Futebol Clube ele foi produzido o tempo todo, né? Vamos dizer assim, formado por um projeto que na época acontecia dentro do clube, que era o Que Atleta, e hoje esse projeto está fora do clube, que tem como fundador o professor Antônio Carlos, professor Toninho. Então é um grande trabalho também que o professor Toninho faz em relação a esse tipo de trabalho de base, e tem o Fábio como maior referência desse trabalho. É isso, você sabia? Os fundistas, né, que são atletas de corrida de meio fundo e fundo, eles têm características corporais diferentes dos velocistas, normalmente mais magros e leves, né, falando de estrutura corporal, e possuem também alta capacidade aeróbica, importante para oxigenar os músculos. Olhei para o lado, o professor balançou a cabeça assim de forma positiva e falou: é isso. Eu diria que é isso, porque você que me conhece, você vê que eu tenho um perfil magro, né? Eu já fui corredor de 800, 1.500, mas hoje eu tô com 67 quilos. Então, teoricamente, eu tô fora de forma para esse tipo de prova, porque é uma prova, 10 mil, maratona, em que o peso dos atletas chega ali a 57, 58 quilos, né? Diferente de um corredor de velocidade, 100 metros vai pesar 85 quilos, até porque o músculo ele pesa, né? Então ali não é 85 quilos de sobrepeso, é de músculo. Enquanto aí você tem uma situação de atletas mais ectomorfos, atletas leves. Então você vê isso na prova, por exemplo, da Núbia, são meninas que têm 47, 48, 50 quilos. Então é um outro perfil. E bem lembrado aqui o Você Sabia. Você falou com relação ao Fábio, que atleta, né? Que você citou, isso, equipe Que Atleta. Que antes era do São Paulo. Isso, o Que Atleta foi um projeto realizado no São Paulo Futebol Clube, e hoje o Que Atleta funciona fora do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube tem todo um trabalho histórico, né, do atletismo. Tem. E esse projeto ele surgiu dentro do São Paulo Futebol Clube. E vou citar aqui, sabe que o escudo do São Paulo Futebol Clube tem 5 estrelas, que são 3 estrelas referentes às conquistas, né, do Campeonato Mundial, né, no futebol. Mas as 2 estrelas douradas têm relação com o atletismo, né? Do Ademar Ferreira. Do Ademar Ferreira da Silva, né? Por isso que quando você vê o escudo do tricolor, você vê as 2 estrelas douradas e as 3 estrelas vermelhas. As estrelas vermelhas lembrando as conquistas mundiais no futebol, e as estrelas douradas lembrando as conquistas de Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico no salto triplo. São grandes nomes, né, André, que passaram pelo São Paulo Futebol Clube. A própria Mauri mesmo foi atleta do São Paulo Futebol Clube depois, né, quase no final da sua carreira. José João da Silva, bicampeão da São Silvestre, também de lá. Exato. Carlos Ventura, que foi meu treinador, que na época treinou Angélica de Almeida, Diamantino dos Santos, foi do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo tem também todo um histórico no atletismo nacional. Exatamente. Sabe que o JP Reiter, né, que é o nosso coordenador aqui, ficou feliz quando a gente começou a falar de São Paulo, ele que é tricolor. É isso aí. Podem continuar falando, né? Exato.
E eu também treinei no São Paulo Futebol Clube. Aí, ó. Tá aí, ó. Corintiano treinando no São Paulo Futebol Clube. Ah, você é corintiano, você revelou? Tá certo. Então você... Por isso que quando você chegou hoje pela De manhã... preto. Você chegou hoje pela manhã, você chegou sorridente. Tá certo. Tô feliz da vida. Muito por conta da vitória do Corinthians ontem. A minha filha palmeirense que não escute isso. Tá certo. 10 minutos de prova, a gente viu a parcial ali dos 3.000 metros do Fábio. Com 8 minutos e 46, mas você repare que a distância que era maior Já colaram, né? já está caindo. Já tá todo mundo muito pertinho aqui. Que era algo também que Sim. estava... poderia, né, acontecer e que aconteceu. Aí, ó, aqui, ó, o Fábio abrindo espaço, apontando por aqui, que é a questão também de você puxar o bloco, né? E segue na primeira posição o Fábio com o Wendel Jerônimo Souza logo atrás. Agora 7 nomes juntos. Você viu que pegou uma aguinha ali o Vitor Ferreira dos Santos, de Barra do Garças, no Mato Grosso. Segue no primeiro lugar o Fábio Jesus Correia. Colado nele ali o Wendel. E pertinho o Ederson Vilela Pereira. É a última prova do nosso dia de hoje, dessa quinta-feira, desse dia 31 de julho de 2025, o Troféu Brasil de atletismo. É a prova dos 10.000 metros. Se vai dar certo, eu não sei, André. E também a gente não sabe, teria que ter conversado com o treinador do Fábio, o Elvis, né? Para ver qual que era a estratégia de prova. Mas ele, no momento, varia muito o ritmo, né? Você vê que Agora já aumentou de novo. Ele deu aquela esticada, segurou, depois deu outra esticada. Então, numa dessas, se ele estiver bem mesmo, qualificado para fazer esse tipo de troca de ritmo, ele vai quebrar todo mundo lá atrás. Porque o atleta que não tem esse hábito de fazer isso, fica quebrado. Tanto é que os quenianos, no passado, né, quando eles surgiram, né, eles faziam muito isso. Porque até então, o que era preconizado é que você tivesse uma prova o mais regular possível. E aí eles apareceram fazendo uma espécie de fight leck, né? Uma troca de ritmo durante a prova e ninguém aguentava junto, né? Então a gente não sabe o que o Fábio está buscando, mas é interessante. No mínimo, deixa todos curiosos para saber qual que é a estratégia do Fábio. Movimentação interessante também do Wendel Jerônimo Souza. Ele estava na segunda posição, aí ele abre um pouquinho, ele vai para a parte da hidratação, né? Pega uma água e tudo mais, mas ele abre um pouquinho e faz um movimento ali pro Ederson Vilela, tipo como quem estivesse dizendo assim: vem, passe, que agora eu vou dar uma descansada. Olha aqui, ó, como ele tá na parte final, praticamente, desse primeiro bloco. Agora na sexta colocação, ele estava boa parte na segunda posição, mas puxando aquele bloco maior. Agora se enfiou no meio ali e vai junto com os companheiros que também são concorrentes. Quem está na segunda colocação agora ali é o Jonatas Cruz, atleta do Praia Clube de Uberlândia, Minas Gerais. 2 atletas do Praia na sequência, você tá vendo. E a resposta dessa curiosidade nossa, talvez quem consiga descobrir no final é o Caio, que está lá, né, na transmissão. Então talvez o Caio tenha essa oportunidade de perguntar para o Fábio a estratégia que ele adotou hoje. É isso, o Jonatas e o Gleison, 2 do Praia. Um na segunda posição, outro na terceira colocação. A liderança segue com esse aí, ó, com o Fábio Jesus Correia. Interessante, né, que você fica vendo aqui. Aí você pensa assim, tá num ritmo ok. Mas nessa imagem, quando a imagem aproxima, você percebe, aí você percebe o quão intenso é o ritmo deles, o quão intenso está o ritmo deles
Você Na hora até da prova. fez durante a transmissão, né, o comentário em algum momento do comparativo da Fórmula 1, aí é a mesma coisa, né? Sim. A Fórmula 1, quando você assiste na TV, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo lá. Primeira Você vez sabe que eu que fui é rápido, assistir... mas você não tem a noção do quão rápido é. Exato. Primeira vez que eu vi uma prova de Fórmula 1 ao vivo em Interlagos, eu achei que o carro ia passar direto, porque a velocidade é muito gigantesca Forte, ali, né? forte. Você fala, esse negócio não vai parar nunca, não vai ter freio que segure o carro. E realmente, na televisão é totalmente diferente. É isso, 15 minutos. Chegamos a 15 minutos de prova. Eu acredito, André, que a volta anterior foi a passagem dos 5.000. Então, se ele passou os 5.000 ali com 14,8, né? Já vai projetar um 10.000 com 28 e alguma coisinha. 15 minutos e 30, é verdade. E vai levando a prova, e pela expressão, né, do Fábio, você percebe que ele está muito concentrado. E me parece mesmo uma estratégia muito bem montada por ele, muito bem pensada para isso. Está seguindo o que realmente desenhou para ele, para essa prova. Vai fazendo a curva por ali, vai entrar na reta principal agora. E aí você tá vendo que o Ederson vai diminuindo a desvantagem. Porque aquela coisa também, né, André? Caiu ali o bloco, viu? Exato. Era um bloco maior. Já agora... deu uma esfarelada ali. É isso mesmo. Eu até faço o paralelo quando eu competia, né? Eu não era tão veloz, apesar de correr 800, 1.500. Então, geralmente, eu seguia a risca o que o meu treinador passava. Tanto o professor Zé Luiz, que foi meu treinador, que eu fiz minhas melhores marcas, como o professor Carlão, que iniciou minha carreira, foi praticamente um pai para mim. Assim como o professor Macarini, que foi o meu primeiro treinador. Mas o que eu via na época? Quando eu entrava na prova, eu entrava focado em fazer a minha prova. Eu desligava completamente de quem está atrás, quem não está. Então, se vai passar junto, se não vai, eu pouco me importava. E talvez o Fábio esteja vendo que a suposição, lógico, né? Que o ritmo dele está dentro do programado. Ele não vai esperar ninguém, ele vai partir para cima mesmo, independente de quem está junto ou não. Que importante a gente ficar de olho, porque o Fábio vai botar de lado aqui e vai passar, né? Porque aqui tínhamos, né, dois corredores também. E sempre bom a gente observar, né, para nenhum deles ser atrapalhado ali por ou se atrapalhar, né, com Sim. a aproximação também dos adversários e acabar gerando qualquer tipo de problema para eles na prova. Mas passou tranquilo. Passou suave o Fábio. E segue na primeira posição. Uma caçada com o Gleison e também com o Ederson. Os dois muito próximos, tentando seguir num ritmo parecido com o Fábio até o momento na prova. E você vê toda a curva, né, o olhar do Fábio, né? Então você vê que ele está bem concentrado em visualizar talvez as passagens, as referências. Então ele está controlando muito bem mesmo. Os três até o momento. Fábio Jesus Correia. Aqui o olho novamente. Porque tem... O Ederson Vilela colou ali. Então. Parcial dos 6.000 metros, 17,47 pro Fábio Jesus Correia. Vai no seu ritmo de prova. Aquela expressão séria. De quem tem uma missão a cumprir. Faltando 9 voltas pro final. Você viu ali que o Ederson Vilela, num primeiro instante mesmo, parecia ter colado, mas agora a vantagem aumentou um pouquinho. Ali, André, a gente viu a passagem dos 6.000, né? 17,47. Então, 16.000 no 17,47 não dá um pace rápido, não. Dá um pace de 3 por quilômetro.
É até interessante. Então, talvez o Fábio, percebendo que a prova estava muito lenta, resolveu ir para frente. Essa também é uma outra suposição. De ser. Porque 2,58 vai projetar 30 no 10 mil. Um pouquinho abaixo de 30, né? Então, talvez ele vendo realmente que a prova está lenta e resolveu dar essa estilingada no meio aí. Quase tropeçou ali. O Ederson. E vale lembrar também, né? Vale a gente citar. E isso pode acontecer, né, professor? Porque você tá num ritmo ali. Tão concentrado ali. Você tá tão concentrado e sempre caindo aqui pro lado esquerdo, né? Pra dentro. E isso pode acontecer mesmo. Agora o Gleison também tá muito próximo do Ederson. Tem que tomar um pouquinho de cuidado ali, né? Pra não colar muito. E aí acabar trançando, né, as pernas do adversário. E aí podem ir até os dois pro chão, né? Sem contar que também dificulta. Também traz uma dificuldade maior à prova dos atletas. 20 minutos, vamos chegar agora a 21. Segue na primeira posição o Fábio Jesus Correia. Atleta daqui, atleta. Começou a prova. Já deu aquela esticada, disparou. Com relação aos outros adversários, aos oponentes. Mas até o momento vai mantendo o ritmo, vai mantendo a primeira posição às 7 voltas do fim. Vamos ver se vai ser assim até o final. Eu imagino que vai. Você tem que ver também a estratégia dos outros, especialmente desses dois, do Ederson e também do Gleison. Nesse nível de experiência que a gente vê numa prova como essa, o 10 mil, né? Dificilmente você vai ter uma queda acentuada. A não ser um caso de lesão, né? O que pode acontecer é o grupo de trás colar em quem está na frente. Mas assim, uma coisa, imaginando que o Fábio vai despencar daí a ponto de não pegar pódio, é muito difícil acontecer. Muito mesmo! Entrando mais uma vez na reta principal para completar mais uma volta. Primeira posição para o Fábio Jesus Correia, que é de 9 de março de 1999. 26 anos para ele. Perceba como o Ederson e também o Gleison, eles se aproximam. Geralmente quando a volta abre, geralmente na curva, esse é o momento em que o Ederson e que o Fábio aumenta a vantagem, mas dessa vez não deu certo não. E agora quem tá na segunda posição prontinho para atacar e dar o bote por ali é o Gleison. Agora colou mesmo. Todo mundo muito próximo. Gleison na segunda posição. O Ederson na terceira. Abrindo de lado aqui o Fábio. E o Gleison junto dele. E vai tentando seguir também na mesma pegada o Ederson. E você vê, André, a importância de ser rápido, né? Como nós tínhamos falado na prova feminina, né? Eu fui corredor de 1.500, eu tinha 2,25 no 1.000, mas eu era corredor de 1.500. O Fábio é corredor de 10 mil, corredor de meia maratona, provas de 15K. E aí ele fez esse ano, mesmo sendo um corredor de provas longas, ele participou do circuito Performance, né? E correu 2,30 no 1.000. Então uma prova ali meio fora da temporada, né? 8 de
de fevereiro de 2025, em São Paulo, e ele correu 2:30. Então, mesmo os atletas de longa distância, como o Fábio, precisam fazer provas curtas. Não necessariamente uma prova de 1.000 metros, mas é muito comum você ver a pessoa na rua, né? Correndo meia maratona, correndo maratona, ele não quer fazer mais prova de 5, de 10. E isso é importante para a preparação dele também. Em algum momento ele deve fazer provas mais curtas, mesmo na pré-temporada. Importante também. O Gleison assume a liderança com 25 minutos de prova. Agora o Fábio vai tentar atacar. Os dois vão ficar ali lado a lado. O Fábio passa à frente de novo. Segue na primeira posição. André. E o Ederson está no terceiro lugar. Diga, Caio. O ritmo está realmente muito forte. Alguns atletas abandonaram a prova. E um dos destaques, um dos atletas que poderia ser considerado um dos favoritos, Altobelli, acabou saindo. Atleta do Pinheiros, ele que tem 3 medalhas pan-americanas, não nessa distância, mas acabou largando a prova também. É isso, ele estava no primeiro bloco, né? Ali, né? Brigando pelas primeiras posições. De repente, sumiu, né? Não apareceu mais. E aí, depois o Caio trouxe a informação de que ele acabou deixando a prova. Lembrando a você, amanhã abrimos o mês de agosto. E mês de agosto é mês de Pan Júnior. Os Jogos Pan-Americanos Júnior que acontecem em Assunção, no Paraguai, de 9 a 23 de agosto. Assista no Time Brasil. Vamos nessa, na torcida. Vamos torcer pelos representantes do nosso país. Então vamos nessa. Eu tenho boas lembranças de Assunção, André. É? Justamente essa geração dos anos 90, que fazia parte hoje do que seria, vamos dizer assim, o Marilson. Uhum. Essa geração da época do Marilson foi uma geração que treinou com grande maestria ali no projeto Olímpico USP Xerox. E foi justamente em Assunção que eu tive a oportunidade de ir num campeonato, que na época era campeonato de menores. Era um sul-americano de menores. Então eles estavam reformando a pista. Então foi uma situação bem agradável você ver muitos atletas daquela época hoje sendo treinadores. Como eu falei de manhã, né, o Diogo Gamboa era um atleta da época, o Marilson, o próprio Vitor Fernandes, que é técnico de provas de velocidade hoje, o Nakai era treinador já naquela época. Então é muito bacana você ver agora, né, um Pan-Americano como esse, que vai ter o atletismo também, e ao mesmo tempo relembrar um pouco disso que aconteceu. Total, legal demais. Bom, os dois agora nessa imagem para você. À frente o Fábio. Mais atrás o Gleison. Parcial dos 9.000 metros, 26 minutos e 33 segundos para o Fábio Jesus Correia. Mas segue ali colado o Gleison. A gente tá sabendo, né, se ele vai dar o bote agora ou depois. Ou se vai conseguir, né, dar o bote. Você viu ali toda a expressão. Olha, eu imagino... do atleta do Praia Clube. Tanto do Gleison, que tem 14,32, né? Gleison, que é treinado pelo professor Adegilson, como o Fábio, a gente imagina uma grande pancada na última volta, porque a ritmo de quase 3 minutos por quilômetro foi uma prova extremamente estratégica, né? Então, esse final deve ser muito rápido. Vamos ouvir o sino. Hora da última volta. Hora da última parte, vamos nessa. Você viu que passou por alguns instantes ali, assumiu a primeira colocação o Gleison, mas o Fábio já retomou e segue no primeiro lugar. Vai ser na reta final, no detalhe, o Gleison passa. Ih, rapaz, e passou e foi embora. Olha a esticada do homem, indo embora. Passando, acelerando, ele destrói agora essa reta oposta, vai fazendo a curva, muito perto da primeira posição. Dentes cerrados, você tá vendo no detalhe.
indo para a reta principal, pedindo o barulho do público. Vai passar na primeira posição, mandando beijinhos, abrindo os braços. Gleison da Silva Santos para fechar na primeira posição. 29 minutos e 41 segundos. Como diz um colega meu, que sprint, hein? Fechando no primeiro lugar, com o Fábio na segunda posição, Fábio Jesus Correia e o Ederson Vilela fechando o top 3. Que prova! Foi uma prova totalmente estratégica, né, André? Em termos de marcas, a gente não pode dizer que foi uma grande marca, mas de forma muito curiosa em termos de o que cada um tentou fazer durante a prova. Você vê que houve muito respeito entre os atletas, não foi aquele grande tempo, mas para quem acompanha as corridas de rua, não é sempre que você vê numa prova só o grande tempo. Você tem que ver toda essa questão de estratégia do que foi buscado, você tem que ver o que eles estavam buscando também com a participação do Troféu Brasil. Como a gente falou, né, o Troféu Brasil, assim como outras provas, muitas vezes para quem corre rua, acaba sendo importante em termos de pontuação, em termos de preparação para outras provas, e às vezes não necessariamente você vai ter a melhor marca nesse momento. Como a gente falou, né, o Ederson competiu semana passada. Eu vi o Ederson competindo aqui há menos de uma semana, uma meia maratona, então provavelmente estava recuperando, assim como o Fábio também tem várias participações esse ano em corridas de rua. No momento em que os atletas vão fechando, né, a sua participação nessa prova em que o Gleison da Silva Santos fechou no primeiro lugar e vai para o lugar mais alto do pódio. Enquanto isso, vai completando também a sua jornada ali o Renato José da Silva Santos, do Esporte Clube do Recife, com 0,240 às costas. Agradecendo aos céus e fechando a sua prova. Legal demais. O fim dessa prova dos 10 mil metros. Caio Capato tá do lado do campeão. Então teremos dois campeões agora na imagem. O Caio e também o Gleison. Estou ao lado do campeão, visivelmente emocionado. E assim, não tem como ser diferente, porque o que vocês fizeram nessa prova, o ritmo forte, intenso. E essa chegada, da onde você tirou essa força nessa chegada? Que prova, cara. Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao meu clube, Praia Clube Exército Amigo Futel, e a todos que torcem por mim. Rapaz, foi uma prova fantástica, eu treinei muito bem para o Troféu Brasil em si, e graças a Deus me tornei campeão dos 10 mil metros, com uma chegada aí emocionante, mas o colega ali de corrida. Agora, fala pra mim um pouquinho da estratégia dessa prova, porque assim, o Fábio saiu muito bem, né, durante muito tempo ia abrindo, forçando o ritmo da prova, e você se manteve sempre muito perto. Já fazia parte da tua estratégia fazer esse sprint no final, ou foi algo que foi acontecendo durante a prova, você queria ter distanciado e o ritmo realmente estava muito forte? Conta um pouquinho do que estava passando na tua cabeça nesses 10 mil. Não, a estratégia fazia parte sim, de correr ali um 10, 11 por volta, e ver o que dava no final. Estou muito bem, como eu disse, muito rápido. Então o final eu sabia que ia ser muito emocionante como foi. E agora o que vem pela frente? Porque a gente sabe que você ainda está digerindo essa vitória, a gente te vê chorando aqui emocionado. Claro que tem que ser, né, a competição mais importante do país, e você com essa imagem registrada para sempre. O que dá para planejar agora no futuro, com as próximas competições? O que você espera ainda? Amanhã eu estarei competindo no 3 mil com obstáculo, no sábado 5 mil metros, e dia 17 de agosto eu estarei no Sul-Americano de corrida de rua. Fui convocado para a prova de 5 km. Então é uma gratidão imensa. Só agradecer mesmo a todos que estão comigo, minha esposa, meu filho. Eu dedico essa vitória para ele, essa medalha, a primeira medalha que eu ganho com ele em vida. Ele completou 8 meses ontem, então eu dedico a ele, a minha família, mãe, treinador, meu treinador Bingo, né?
e a toda a nossa equipe. E é isso. Aí fica uma vitória ainda melhor. Eu vou pedir pro professor Kleber estar nos comentários com a gente no canal Olímpico. Ele quer te fazer uma pergunta também. Eu vou transmitir a pergunta para que ele possa fazer para você. Vamos lá, professor. Obrigado, Caio. Queria que você perguntasse para o Gleison, apesar de ter toda uma estrutura muito simples na região dele, né, região de Petrolina, como é que ele vê esse resultado, mesmo treinando uma situação de poucos recursos e fazendo um resultado tão interessante como esse? O professor pergunta, evidentemente, sobre as dificuldades que tem, né, para chegar numa prova dessa, conquistar um resultado. Nem sempre são os melhores recursos que você encontra na sua cidade, onde você trabalha, mas mesmo assim você conseguiu superar as dificuldades. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e como é que você vê essa conquista com essas dificuldades. E como eu disse, eu quero agradecer ao meu clube, Praia Clube Exército Amigo Futel, porque ele me dá todo o suporte para que eu venha treinando para chegar aqui bem. Agradecer a alguns patrocinadores da minha cidade, a HB Esporte, meu amigo Felipe Tenório, a Roval e a todos que me ajudam, né, para estar me mantendo aí no dia a dia de treinamento, para chegar na competição bem. Obrigado, parabéns, vai curtir um pouco dessa vitória que você merece. Foi muito legal a gente poder acompanhar e, ó, lógico, né, fechando com chave de ouro, porque olha, esse sprint arrepiou mesmo. Que dia maravilhoso que tivemos aqui no Troféu Brasil.